Contra o Cruzeiro no Mineirão, ele acabou se machucando, uma lesão também no joelho, e ele ficou fora da seleção brasileira. Muito boa sorte aí pro Pedro nessa recuperação, muita força para ele. É um cara jovem, 26 anos, e com certeza terá uma carreira ainda brilhante pela frente. É um FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida por Pedro nesta última quarta-feira, com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em treino da seleção. Trata-se do programa da FIFA de proteção aos clubes. O valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante. Créditos do canal, na descrição. A zica está solta no Flamengo. Mesmo quando um jogador do clube não está a serviço do mesmo, ele se machuca. E de maneira séria. Galera, Pedro só volta a jogar em 2025. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Para você ter noção, a lesão que o Neymar teve em outubro do ano passado, jogando pela seleção brasileira, e só vai voltar a jogar agora. É a pior lesão que pode acontecer para um atleta. Difícil recuperação, longa, dolorosa, requer muita paciência, né? E o Pulgar também sentiu uma lesão muscular lá na seleção chilena. É outro jogador do Flamengo que também está machucado. Mas o caso do Pedro é o que chama a atenção aqui e é o assunto dessa live. Obrigado a 249 pessoas que já estão aqui, só subindo, a audiência está chegando. Então vamos focar nesse assunto do Pedro. Atenção, eu vou compartilhar aqui a página do GE. Essa notícia do Pedro, ela tem 2 horas. 2 horas, gente, que saiu a nota da CBF. Olha aqui. Pedro foi cortado da seleção brasileira por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Pedro se machucou no treino desta quarta, num lance sozinho, sem qualquer contato com outro jogador. A imprensa já tinha deixado de fazer as imagens do treino. Logo na sequência, ele examinado fez ressonância magnética e apontou a gravidade da lesão. O Flamengo foi o responsável, foi comunicado do ocorrido e será o responsável por cuidar do tratamento do atleta. O tempo de recuperação desse tipo de lesão costuma variar de 9 a 12 meses. De 9 a 12 meses. E como eu citei aqui, é o caso do Neymar. O Neymar também sofreu esse tipo de lesão. Aqui uma foto do Pedro no treinamento de hoje. Então, galera, ele se machucou sozinho. É uma coisa que pode acontecer, né? Qualquer profissional está sujeito a isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Mas é isso. Ele voltou, ele estava com uma lesão muscular e voltou no último domingo, né, no jogo com o Corinthians, não se movimentou muito bem, e aí se apresentou à seleção brasileira. O mais incrível é o seguinte, eu me lembro que quando o Tite era técnico da seleção e o Pedro estava se destacando no Fluminense, ele estava muito bem no Fluminense, o Tite convocou o Pedro para a seleção brasileira. E num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele acabou se machucando, uma lesão também no joelho, e ele ficou fora da seleção brasileira. Muito boa sorte aí pro Pedro nessa recuperação, muita força para ele, é um cara jovem, 26 anos, e com certeza terá uma carreira ainda brilhante pela frente. É um grande jogador e é uma perda para o Flamengo e para a seleção brasileira. Porque, na minha opinião, o Pedro é o melhor 9 brasileiro. O melhor jogador da posição de centroavante brasileiro
é o Pedro, né? E ele fará muita falta ao Flamengo, que não encontrará um jogador desse nível para repor. Vai tentar a contratação? Vai, já vamos falar sobre isso. Mas não vai encontrar um jogador desse nível para repor. E para a seleção brasileira, porque eu tenho certeza que o Dorival imaginava o Pedro como titular da seleção. E agora abre espaço para o Endrick, que formará o ataque do Brasil amanhã com os companheiros de Real Madrid, Vinícius Júnior e o Rodrigo, né? Então, galera, é isso. Aí tem muita gente perguntando o seguinte: poxa, João Guilherme, mas a janela de transferências, ela fechou ontem. E agora, como é que vai fazer para contratar, aquelas coisas todas e tal? Pois bem, eu trago aqui para vocês uma matéria do site da ESPN, matéria importante no site da ESPN, que eu vou compartilhar com vocês agora. Prestem atenção nessas informações aqui. Está no site espn.com.br. Matéria do dia de ontem. A segunda janela de transferências de 2024 no Brasil chegou ao fim na última segunda-feira. Mesmo após o encerramento, que ficou vigente desde 10 de julho, ainda é possível que clubes brasileiros inscrevam jogadores para seus elencos. É isso que rege o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, mas para o caso específico de atletas sem contrato até o fim da janela. Ou seja, atletas que estão livres no mercado, que não têm vínculo, eles podem ser contratados. Com isso, clubes brasileiros ainda podem contratar jogadores, mas existe aí uma situação especial que tem que ser observada: o prazo de inscrição nas competições, né? Os clubes que disputam a Copa do Brasil, atenção, podem adicionar jogadores até a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, antes do início da fase de quartas de final. Portanto, até a próxima segunda, dia 9 de setembro, até o final do expediente da CBF, na próxima segunda, dia 9 de setembro, jogadores podem ser contratados e inscritos na Copa do Brasil, correto? Campeonato Brasileiro. A relação de jogadores inscritos pode sofrer até 8 alterações, até 20 de setembro. Então, no caso aí do Flamengo, muitos jogadores foram contratados, alterações foram feitas, e agora, com essa lesão do Pedro, caso o Flamengo busque alguém para o lugar, até 20 de setembro pode inscrever um jogador dentro daquela condição que falamos. O cara não pode ter vínculo com nenhuma equipe, ele tem que estar livre no mercado e sem contrato. E já nós vamos mostrar aqui uma relação de jogadores que estão aí disponíveis. Para Libertadores da América ou Sul-Americana, no caso do Flamengo, a Libertadores da América, pode-se fazer 3 mudanças na lista de inscritos para as quartas de final, e isso pode ocorrer até a sexta-feira, dia 13 de setembro. Então, pegaram? Copa do Brasil, segunda, 9 de setembro. Campeonato Brasileiro, pode-se fazer 8 alterações até o dia 20 de setembro. E Libertadores e Sul-Americana até sexta-feira que vem, dia 13 de setembro. Perfeito? Então, é isso. Ainda dá para trazer uma reposição para o Pedro. Quem o Tite contaria nesse momento? Bruno Henrique está jogando ali, de centroavante. Carlinhos é um centroavante. E Gabigol. Que coisa, hein, gente? O destino está dando a Gabriel Barbosa mais uma grande oportunidade. Porque caso o Flamengo não contrate ninguém, vai tentar, mas não sei se vai contratar, o Gabigol é a melhor opção entre os 3 que eu citei para a função de centroavante, na minha opinião. Agora, ele precisa retomar a sua carreira. Ele está num nível realmente muito baixo. Então, obrigatoriamente, ele ganha mais espaço no elenco do Flamengo. Agora eu vou trazer para vocês aqui, isso aqui é interessante, hein? Prestem atenção nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora aqui.
Isso é uma lista que está no Transfer Market, que é um site especializado em mercado da bola. Traz fichas de jogadores, tempo de contrato, jogadores que estão disponíveis no mercado. Então aqui, ó, tem uma relação de jogadores que estão livres no mercado, que não têm contrato com nenhuma equipe e que poderiam vir dentro daquilo que eu expliquei, dentro do prazo das competições. E desses aqui que já aparecem, o mais falado quando se fala de Flamengo e de futebol brasileiro, o Corinthians também, não sei como, hein? Que o Corinthians não pagou o Mateuzinho, não pagou o Ranieri, e está tentando contratar o Memphis Depay. Mas o Corinthians está interessado no Memphis Depay, e o nome dele surgiu também no noticiário do Flamengo. Um jogador de 30 anos, Depay, holandês, jogador com larga experiência no futebol europeu, 30 anos, ainda é um cara jovem. É um nome que é muito comentado por aqui. Essa lesão do Pedro pode fazer com que o Flamengo se movimente e busque a contratação de Memphis Depay. É o nome mais forte, mais cotado aí. Martial, centroavante, né, também francês, está livre no mercado. Ben Yedder, centroavante francês. Aí tem aqui Aaron Bopendiza, Delors, João Pedro, né, brasileiro, que até pouco tempo estava no Grêmio, Quaison, Connolly, Isaac, Niang, Choupo-Moting, lembra do Choupo-Moting, rapaz? Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Maxi Gomes, são jogadores que estão livres no mercado e são possibilidades, são opções. Agora resta saber o que o Flamengo irá fazer, porque o Flamengo, gente, ele contratou esse ano muitos jogadores, recentemente trouxe Michael, Alcaraz, Gonçalo Plata e Alexandre. O Flamengo trouxe no início do ano De La Cruz, Vinha, né, e o Léo Ortiz. O Flamengo perdeu recentemente com lesões. Vinha e Cebolinha não jogam mais esse ano. E agora aumenta a lista daqueles que não atuam esse ano, o Pedro. O Flamengo tem o Michael com uma lesão muscular que não jogará nos próximos 2 meses. O Flamengo tem o seu departamento médico cheio com o Arrascaeta, com o Gabigol, que já estão em fase final de recuperação, trabalhando para jogar contra o Bahia no próximo dia 12. Tem o De La Cruz, que está lá e deve ficar lá por cerca de 1 mês. Léo Pereira, Davi Luiz, Pulgar está lá na seleção chilena machucado. Ou seja, é uma lista infinita. E o Flamengo, que tem um elenco com muitos nomes, mas é um elenco que fica fragilizado nesse momento, porque perdeu muitos jogadores. E perdeu um cara que é difícil de repor. Então, o que vai fazer a diretoria do Flamengo? Vai buscar alguém ou vai dar uma última chance para Gabriel Barbosa? Eu, pelo que ouço e pelo que conheço dos bastidores do Flamengo, acredito que o Flamengo irá tentar contratar um jogador. E o nome do Depay é um nome realmente muito forte. Tem um outro nome que surgiu aqui, que eu me lembrei, que está livre no mercado, né? Está livre no mercado. O Benedetto, olha aqui, o Benedetto é um jogador que está livre no mercado, interessa a outros times, Cruzeiro, São Paulo, são times que estão de olho nele, mas é um outro nome, Dario Benedetto. Esse aí tem uma vantagem sobre aqueles que eu mostrei anteriormente. O Benedetto é um cara que conhece a Libertadores, ele está acostumado a Libertadores da América, ele tem a cara da Libertadores da América. Então o Benedetto pode ser uma opção também, viável, está aqui do lado. 2 horas de voo, você chega em Montevidéu, 2 horas e meia você está em Buenos Aires, está aqui do lado. Rapidinho, vai ali, vinho, uma carninha, doce de leite, bate um papo, tal, alfajor, e pode trazer o Benedetto. É um nome também que pode entrar nessa relação, nessa situação. Primeiro, obviamente, que a diretoria do Flamengo já está se movimentando para definir a estratégia. Ou vai acreditar nos caras que estão lá, ou vai trazer alguém. Eu acredito que vai trazer alguém. Olha aqui, e aí nós vamos registrar a opinião da galera. O Flamengo fica muito prejudicado, hein, gente? Para as competições que tem pela frente aí. Embora continue com um time muito forte e com muitas opções, lembrando que o Gonçalo Plata chegou também, mas é um jogador de lado de campo, o Flamengo ali, para aquela função de homem de área, de centroavante, o Pedro é o melhor centroavante da América do Sul, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo.
Então, perdeu um cara de difícil substituição. Apresenta hoje, nesta quinta-feira, e inicia a preparação para enfrentar o Bahia, dia 12 de setembro, no Maraca, segundo jogo das quartas da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0, tem a vantagem do empate. E depois de 3 dias de folga, após a derrota para o Corinthians, o elenco terá aí 6 sessões de treinamento, hoje, sexta, sábado, segunda, terça e quarta, e uma folga no domingo. Gabigol e Arrascaeta e também Léo Pereira devem ficar à disposição, e há a expectativa de que De La Cruz também se recupere a tempo. Então o tempo é aliado do Flamengo aí nessa recuperação aí dos lesionados. E uma informação importante: o Flamengo acionará a FIFA para ser ressarcido pela lesão sofrida por Pedro nesta última quarta-feira, com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em treino da seleção. Trata-se do programa da FIFA de proteção aos clubes. O valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante. E aí o GE, Globoesporte.com, entrou em contato com o advogado Eduardo Carleso, especialista em direito esportivo, para entender como é que funciona o programa. Carleso explicou que a entrada do Flamengo com o pedido tem que ser feita dentro dos 28 dias posteriores à lesão. Ficando comprovado que é uma lesão de longo prazo, o Flamengo tem que abrir o pedido de compensação dentro dos 28 dias a partir do acidente, explicou aí o advogado. A indenização a ser paga é feita com base no salário anual de Pedro, valor previsto no contrato de trabalho do atleta. O programa de FIFA Proteção aos Clubes tem como limite o pagamento de 7 milhões e 500 mil euros, o que dá aí 47 milhões de reais por ano para um atleta individualmente. O limite diário é de 20,5 mil euros, 128 mil reais. O período máximo da cobertura é de 365 dias, ou seja, 1 ano. A indenização é calculada a partir do 29º dia posterior ao acidente de trabalho do jogador com a seleção brasileira. E aí tem a cobertura, né, que encerra no momento em que ele retorna aos treinos. Assim que o Pedro começar a treinar, essa indenização encerra, né? A FIFA não paga mais, né? Então esse é o gatilho aí final para interromper o pagamento da cobertura. O não pagamento dentro dos 28 dias é para que a FIFA se resguarde de modo que não tenha que pagar por lesões não consideradas graves e cujo tempo de recuperação é inferior a 1 mês. Então o Flamengo já está preparando aí para dar entrada e pegar aí essa indenização. Isso aí é direito de todo clube, né? É uma data FIFA. O Pedro se machucou na seleção brasileira, então nada mais justo do que a FIFA arcar aí com esse custo. Bom, e para a gente fechar esse vídeo, uma informação importante, né? A partir de agora, o Flamengo se lança ao mercado da bola. Apesar do mercado estar fechado, a janela encerrou no dia 2 de setembro, o clube rubro-negro pode contratar atacante que esteja sem clube, ou seja, jogador livre. E o Flamengo já vasculha aí o mercado para encontrar um substituto para o Pedro, né? Lembrando que o Flamengo trouxe o Michael para substituir o Cebolinha, o Flamengo trouxe o Alexandro para substituir o Matias Vinha e agora vai atrás de um atacante para substituir Pedro, porque o trio só retorna em 2025. O holandês Memphis Depay, oferecido ao clube, entre outros do país, nas últimas semanas, entra automaticamente em uma lista emergencial. Telefonemas já foram dados por dirigentes para empresários buscando mapear possibilidades diante das escassas opções. Essa informação do Memphis Depay é do jornalista Mauro César Pereira. Ele chegou a ser oferecido para o Flamengo, mas bem antes da lesão do Pedro, né? Ainda estava com o mercado da bola aberta. O Flamengo não se interessou. Agora é uma situação emergencial. O Flamengo precisa de um outro atacante, porque só tem o Gabigol e o Carlinhos. Lembrando que o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. Então o Flamengo vai ao mercado para contratar um jogador da posição
para suprir essa ausência do Pedro. A diretoria rubro-negra vai conversar com o técnico Tite sobre alternativas raras no mercado, né? Porque se a janela tivesse aberta, o Flamengo teria um leque de opções. Agora só pode trazer jogador livre, jogador sem contrato. Foi o que o Flamengo fez aí agora recentemente com o Alexandro, né? E fez com o Davi Luiz em 2021, vocês lembram? Então, nos últimos momentos da janela, recém-fechada, o atacante David Washington, de apenas 19 anos do Chelsea, por pouco não seguiu para o ninho do urubu. O acordo esteve muito próximo de acontecer, mas como estava lá no último dia, correria, não aconteceu. A princípio, o Flamengo quer a contratação de um atleta desta posição sem custo, arcando apenas com o salário. Então vamos ver o que vai acontecer. Você tem algumas opções para o ataque do Flamengo? Além de Memphis Depay, deixa aqui nos comentários quem você queria ver no ataque do Mengão ali para substituir o Pedro. Você acredita que agora é a hora do Gabigol? Acha que o Gabriel vai dar a volta por cima? Vai agarrar essa chance? Vai reconquistar a titularidade? Vai voltar a jogar bem? Vai voltar a fazer gols e ser decisivo? É uma outra pergunta interessante. Assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima.